Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa aula de brigadeiro. Nessa aula você vai aprender o ponto correto para recheio e o ponto correto para enrolar utilizando a nossa panela mexedora da Sara Equipamentos Gastronômicos. Aqui eu estou utilizando o modelo de indução, mas o processo e o ponto é o mesmo se você estiver cozinhando o seu brigadeiro no fogão a gás com chama, tá? A técnica vai ser a mesma. Eu vou desvendar todos os mistérios com vocês de um brigadeiro perfeito no ponto certo para enrolar e para recheio. No primeiro bloco dessa aula você vai aprender um pouco sobre como montar e desmontar a nossa panela mexedora, que é também conhecido como o nosso misturador elétrico, ou então a nossa funcionária. Se você adquiriu uma dessa, você sabe que essa daqui não é uma mão na roda não, é uma mão na panela. Mexe sem reclamar, não vai te processar, é uma funcionária que trabalha, você paga uma vez só e faz o serviço para você com excelência. Então aqui eu tenho uma panela mexedora da Sara Equipamentos Gastronômicos, que é a nossa patrocinadora desse curso de confeitaria profissional. Gente, a panela mexedora, ela virou não um artigo de luxo agora para confeitaria, mas um artigo extremamente necessário para quem quer otimizar a produção, quem vende muito e quem está começando a vender um pouquinho mais. É extremamente importante adquirir um equipamento como esse. Então, se você ainda não adquiriu a sua, eu tenho certeza que depois dessa aula você vai ficar com esse gostinho. E eu vou te contar uma coisa. Gente, isso daqui é um equipamento para vida, tá? Esse é um modelo de 10 litros, mas se você produz muito, eu te aconselho a adquirir o modelo de 21 litros, tá? Nós também temos um modelo menor de 4 litros para pequenas produções, mas eu aconselho você começar pelo menos com o de 10 e depois passar para o de 21, que é assim, gente, aquele de 21 são 4 funcionários trabalhando para você. Então você vai se encantar com a eficiência e a qualidade desse produto, que tem regulador de velocidade, também pode mexer massa de salgados, porque ele tem um motor super potente, que é feito para durar aí 15, 20 anos produzindo, e com a Sara você pode contar. Então vamos agora aprender a como montar e desmontar a nossa espátula de silicone do nosso misturador elétrico da nossa panela mexedora. Bom, pessoal, aqui nós temos então a nossa espátula da nossa panela mexedora, que ela vai funcionar da seguinte forma. Esse silicone maior, ele vai arrastar, né, vai misturar o fundo da panela, e o silicone menor, ele vai misturar, vai arrastar, vai puxar a parte da lateral, ok? Então a gente tem essas borboletinhas aqui, que são as nossas porcas, que apertam esses parafusos que estão, ó, no nosso silicone. Inclusive, se você tem uma panela e precisa trocar o seu silicone, porque às vezes com o uso ele começa a mudar um pouquinho de cor, enfim, rasgou, aconteceu alguma coisa, algum problema, você pode trocar o silicone, tá? Você compra um silicone novo e você troca. Então, isso facilita bastante, até a parte da higiene da panela também, ok? Então, você não precisa de chave, nenhuma ferramenta para poder fazer esse passo aqui, tá? Ó, esse silicone, ele já vem com um furo já certinho. Ele já vai vir montado já. Estou fazendo esse passo a passo só para vocês verem como você vai desmontar para poder fazer a limpeza, ok? Então, ó, eu conecto aqui essa parte. Esse silicone, gente, essa parte maior, ela fica para fora, tá? Então, ó, a gente não vai colocar nesse sentido aqui, ó, para dentro, tá? Ó, tá vendo? Essa parte maior, ela precisa ficar para fora. Então, a gente vai colocar desse lado aqui assim, ó, com essa partezinha aqui sempre para fora, ok? Ó, agora eu vou... Olha como é fácil, não precisa de ferramenta, nada disso. Ó, com a mão mesmo, ó. Eu pego e aperto aqui. Ela já tem essa facilidade dessa porquinha, justamente para a gente conseguir apertar com a mão, ó. Eu seguro aqui com o dedo atrás o parafuso, ó, vou rosqueando aqui, vou apertando, seguro ele aqui, ó, pronto. Apertei aqui, tudo certinho já, nosso silicone está pronto para a gente poder utilizar. Agora vamos colocar da parte lateral, ó. Encaixa aqui, e o bom é que você pode regular ele, tá vendo? Ele tem aqui essa folgazinha para você poder regular ele. Se não está chegando muito na lateral da panela, você pode chegar ele um pouquinho mais pro lado para poder pegar a lateral inteira da panela, tá? Para encostar bem, essa espátula ficar dobrada na lateral da panela. É importante ela ficar dobrada na lateral da panela para não grudar e nem queimar, né, o nosso doce, tá? Então, ó, fiz o aperto aqui. Aqui eu faço a mesma coisa.
Esse processo você vai fazer também na hora de limpar, tá? Para você ter uma higiene correta do seu equipamento. Isso é muito importante, essa hora da higiene, para você higienizar tudo isso, não ficar nenhum resquício de doce, recheio que você tenha feito para não contaminar o preparo. Então, essa parte da higiene aí você tem que ter bastante atenção, ok? Ó, eu coloquei esse de um lado e o outro do outro. Isso não vai interferir na hora do preparo, tá? Mas é bom você colocar os dois de um lado só, mas isso não vai interferir na hora do preparo. Ó, essa partezinha do parafuso ficou para cá e essa outra ficou para cá. Poderia, mais por questão estética mesmo, colocar os dois para um lado só, mas isso daqui não vai interferir. Então, se você fez dessa forma, isso não vai interferir, não tem problema, ok? Então, vamos lá. Agora, gente, o certo seria a gente encaixar aqui e com esse pininho que vem, ó, atravessar, tá vendo? Tem um furo aqui, a gente alinhar o furo da espátula com o furo do motor, atravessar e tarrachar aqui e tá pronto para o uso. Só que eu vou dar uma dica para vocês quando vocês forem mexer recheio, para não ficar sujando essa parte do motor aqui, vocês ficarem tendo manutenção de limpeza aqui da parte do motor, tá? É vocês passarem plástico filme nele antes de utilizar. Vou mostrar para vocês como eu faço. Ó, eu pego o plástico filme, essa película aqui, vou furar aqui, ó, para passar por essa parte do eixo aqui do motor, ó, e vou embalar. Vou encapar tudo aqui, ó. Isso é uma dica, tá, gente? Não é necessário fazer isso para utilizar o equipamento, não, tá? É só uma dica. Reiterando aqui, não é necessário fazer isso para utilizar o equipamento, ok? É só uma dica, tá? Ó. Pronto. Embalei aqui. Agora a gente tem, ó, nosso equipamento vai manter o funcionamento dele, o funcionamento certinho dele, sem nenhum problema. É só importante não deixar plástico aqui para não agarrar. E agora a gente faz o processo que eu tinha mostrado para vocês, ó. Pega esse pininho, atravessa aqui alinhando o furo com a espátula e atarracha aqui essa trava. A nossa panela mexedora da Saros já está pronta para ser utilizada, tá? Ó, nossa panela está pronta para começar a mexer aqui o nosso recheio. E antes da gente utilizar ela, o que a gente vai fazer? Vai homogeneizar os nossos ingredientes. Então, eu vou tirar aqui o motor e a gente vai começar agora com a nossa aula do brigadeiro. Então, primeiro passo, gente, a gente vai colocar aqui o creme de leite, tá? Esse é um brigadeiro gourmet, porque os ingredientes são ingredientes selecionados, são ingredientes de primeira qualidade. E a gente está utilizando aqui como fonte de gordura do nosso brigadeiro um creme de leite. Aqui é o creme de leite de caixinha, o creme de leite UHT. Mas se você quiser deixar mais nobre ainda a sua receita, você vai utilizar o creme de leite de latinha, aquele que tem soro. Você vai retirar o soro e utilizar o creme de leite de latinha. Por quê? O creme de leite de latinha ele tem 25% de gordura, aproximadamente, de 20% a 25%. E quanto mais gordura, melhor para o nosso brigadeiro, mais cremoso, com mais tempo ele vai demorar para cristalizar e mais cremoso ele vai ficar, tá? Então, quanto maior a porcentagem de gordura do creme de leite, melhor. Estou utilizando aqui o leite condensado semi-desnatado. Pode ser também o leite condensado integral, ok? Qual a diferença? Porcentagem de gordura. O integral, ele também vai ter 8% de gordura. Mais gordura do que o semi-desnatado, que tem 6% de gordura. Então, a diferença vai ser só a porcentagem de gordura. Vai dar certo do mesmo jeito, mas a gente sabe que o integral, que tem mais gordura, vai ficar mais gostoso. Então, vai da sua preferência aí. Vou mexer muito bem esses dois ingredientes para eles se agregarem aqui. Enquanto isso, eu coloco o meu chocolate. Aqui eu tenho metade chocolate meio amargo e metade chocolate ao leite. Você pode usar tudo ao leite ou tudo meio amargo. Eu gosto de fazer esse equilíbrio de sabores. Já tem um chocolate no mercado que é conhecido como chocolate blend, que é uma mistura dos dois. Não é nem tão amargo e nem tão doce quanto ao leite, tá? Então eu estou misturando tudo isso aqui antes de ligar o fogo aqui, o fogão da minha panela mexedora. E eu vou explicar um pouquinho agora da técnica por trás do brigadeiro para vocês conseguirem entender melhor e a importância de homogeneizar esses ingredientes, tá?
Estou utilizando chocolate nobre. Qual a diferença do chocolate nobre para o chocolate fracionado? Eu já expliquei um pouquinho lá na aula de brownie. Se você não assistiu, é bom você dar uma olhadinha lá, tá? O nobre, ele tem um sabor muito melhor, muito mais requintado, muito mais nobre, porque tem manteiga de cacau na sua composição, então vai ficar mais gostoso. Dá para utilizar chocolate em pó? Dá. Só que o chocolate nobre, ele tem gordura. Então, quando a gente usa o chocolate em barra aqui, né? Aqui está em gotas no caso, a gente está acrescentando gordura também. Quando a gente coloca o chocolate em pó, a gente está só acrescentando massa de cacau e açúcar. E a gente já tem açúcar no leite condensado, não queremos mais açúcar. E a gente já tem gordura também, só que quanto mais gordura, melhor, gente. E o chocolate, aqui, utilizando esse chocolate em barra, em gotas, ele vai ajudar também no ponto do nosso brigadeiro. Vai deixar ele mais cremoso por conta da gordura e também vai ajudar no ponto do nosso brigadeiro. Bom, pessoal, agora que eu já homogeneizei nossos ingredientes, a gente pode levar para começar a cozinhar o nosso doce. Antes da gente levar para poder cozinhar, eu preciso comentar alguns pontos importantes aqui com vocês. O chocolate, você pode utilizar o fracionado. A diferença vai ser só a nobreza dessa sua receita, a qualidade da sua receita. Com fracionado, que tem gordura vegetal na composição, o sabor não vai ficar tão nobre quanto com o chocolate nobre, que tem manteiga de cacau na sua composição. Então, se você utilizar o nobre ou o fracionado, você vai estar com um ponto positivo que você está utilizando o chocolate em barra ou em gotas. Quando você utiliza o chocolate em pó, também dá certo, mas a textura fica diferente e não fica tão cremoso quanto você utiliza um chocolate em gotas ou em barra, tá? Então eu sempre vou optar por utilizar um chocolate em gotas ou em barra, o que sobe um pouquinho o valor da receita, mas no final o resultado compensa, ok? Então essa minha receita é com chocolate nobre e em gotas, ok? Agora, o porquê que a gente tem que ter muita atenção agora aqui no nosso brigadeiro. O brigadeiro, basicamente, ele é composto de leite condensado e creme de leite e um adicional, que é o saborizante ali daquele brigadeiro. Aqui a gente está fazendo um brigadeiro clássico, tradicional, que é feito com chocolate ao leite e o meio amargo. Tá? A mesma receita a gente vai fazer para o branco também, é a mesma base, a mesma técnica. Quando a gente está utilizando leite condensado, a gente precisa entender que o leite condensado ele é composto basicamente de açúcar e leite, tá? É condensado uma grande quantidade de açúcar com uma quantidade menor de leite para poder acontecer ali, né, e ter o resultado de um leite condensado ali na caixinha para a gente utilizar. Nessa condensação, a quantidade de açúcar ela vai ser superior à quantidade de leite. E o que acontece? Quando o açúcar ele é condensado com leite, ele divide as moléculas dele. Quando a gente tem o grão do açúcar é a sacarose. Esse grão, que é a sacarose, ele é composto de duas moléculas, glucose e frutose. Então, essas moléculas, quando estão juntas, formam um grão, sacarose. Quando estão separadas, elas estão no estado líquido aqui. Quando elas se juntam, é a sacarose. Então, quando você estimula e mexe por muito mais tempo do que o necessário o brigadeiro, você estimula que essas moléculas se juntem com mais rapidez. E é por isso que o brigadeiro acaba açucarando, cristalizando rápido. Se você mexe em excesso muito rápido por muito tempo, você vai acelerar o processo de junção dessas moléculas, que uma hora ou outra vai acontecer. Só que se você bate muito rápido por muito tempo, isso vai ser acelerado, esse processo vai acelerar, tá? Então, o que a gente vai fazer? Tem que utilizar na velocidade correta da nossa panela mexedora aqui. Eu já ia falar batedeira porque ela se transforma em uma batedeira, mas tem que utilizar na velocidade correta. E o ponto e a temperatura do fogão, do fogo, também precisa ser certa, tá? Então aqui a gente vai utilizar um fogo médio alto. Não vou utilizar no fogo mais alto para poder não queimar. E também não vou utilizar no fogo mais baixo para não caramelizar e ficar um brigadeiro puxa-puxa, tá? Essa é a diferença. Como contém açúcar aqui na composição, o açúcar, quando ele é cozido por um longo tempo, exposto a calor por um longo tempo, ele vira um caramelo. Então, se eu tenho açúcar na composição do meu brigadeiro, eu tenho que entender que se eu deixar num fogo baixo por muito tempo, eu vou caramelizar o açúcar que tem na composição do leite condensado. E aí eu vou ter um resultado de um brigadeiro puxa-puxa. Se é isso que você quer, então cozinhe no fogo baixo por mais tempo. Agora, se você quer um brigadeiro cremoso, a gente precisa fazer a redução dos líquidos mais rápido antes que esse açúcar presente no leite condensado comece a caramelizar. Então, o que a gente precisa fazer? Fogo mais alto por menos tempo, para evaporar mais rápido e a gente ganhar textura no nosso brigadeiro.
Aqui eu vou mostrar os dois pontos para vocês, ponto de recheio e ponto de enrolar, ok? Então, muito importante, esse detalhe aí. Quer um brigadeiro puxa-puxa, fogo baixo por mais tempo cozinhando. Quer um brigadeiro mais cremoso, fogo alto, médio alto, por menos tempo cozinhando. Bom, agora que vocês já sabem dessas informações técnicas importantes sobre o brigadeiro, vamos posicionar aqui o nosso motor da panela mexedora da Saro, que é líder na venda e fabricação e uma das pioneiras a fabricar aqui no Brasil, beleza? Então, ó, eu vou colocar as minhas travas aqui. Essas travas você coloca nas laterais. E o legal também é que dá para ter uma regulagem, porque o furo não é um furo único aqui, né? Tem um espaço para a gente poder regular aqui certinho, conseguir encaixar e travar essa panela. Nunca ligue a panela antes de você ter travado aí o motor da sua panela, tá, gente? Muito importante isso. Então, sempre trave primeiro o motor da sua panela para depois ligar o motor, tá? Por que a gente mexe primeiro? Para homogeneizar os ingredientes. Essa espátula aqui, gente, ela não é um fouet. Ela é para poder mexer o nosso preparo que está aqui dentro, mas ela não é um fouet como a nossa batedeira, que tem ali o batedor Globo, né, com arames. Então ela é uma espátula de silicone para raspar o fundo, não para misturar. Ela é para poder mexer. Então a gente mistura antes para agregar os ingredientes e depois leva para o fogo, ok? Eu vou começar aqui ligando no interruptor a minha panela, que vai começar a girar, ó. Essa é a velocidade baixa dela e aqui tem um regulador de velocidade, tá? É um botãozinho que você vai clicando, ó. Você segura, aumenta, você pode ir clicando ou segurando que a velocidade vai aumentando. O que eu falei, a gente não quer ele na velocidade Master Ultra Mega, tá? Por quê? Senão a gente vai acelerar a validade de cristalização do nosso brigadeiro. Lembra que eu falei sobre as moléculas se atraírem quando a gente mistura demais? Então, quando elas se atraem, elas formam um grão que é a sacarose. E isso que é a cristalização do brigadeiro, tá? Então, ó, vou aumentar um pouco mais a velocidade para vocês verem ela na velocidade máxima. Ó. Eu não preciso dela mexendo nessa velocidade. E nem devo, para não fazer o meu brigadeiro ficar puxa-puxa e nem cristalizar rápido demais, tá? Uma outra dica, se você quiser aumentar a validade de cristalização do seu brigadeiro, para ele não açucarar rápido, é acrescentar mais uma das duas moléculas que compõem ali a sacarose, que é o açúcar, né? Uma dessas moléculas é a glucose. Então, você colocando aí 10 gramas de glucose para cada quantidade de receita. Então, por exemplo, uma receita é um leite condensado e um creme de leite. Aqui eu estou fazendo duas receitas. Então, eu colocaria 10 gramas para cada quantidade de receita. Então, seriam 20 gramas para essas duas receitas que eu estou fazendo aqui. Aqui eu tenho 2 caixinhas de creme de leite, 2 caixinhas de leite condensado e 200 gramas de chocolate em barra, chocolate em gotas aqui no caso, tá? Então, aqui eu vou colocar na velocidade mais baixa, ok? Essa velocidade aqui já é o suficiente pra gente. E se eu quiser prolongar ainda mais a validade de cristalização do meu brigadeiro, o que eu vou fazer? Vou colocar 10 gramas de glucose para cada receita. Isso vai prolongar aí, pelo menos em mais uns 5 dias, a validade de cristalização do nosso brigadeiro, ok? Eu vou ligar aqui, fogo médio alto, tá? Aqui no fogão de indução tem 10 potências, eu vou colocar na potência 7, ok? Se houver necessidade aqui ao longo do tempo, eu vou colocar na potência 8, ok? Detalhe importante, é bom você cronometrar 2 receitas em quanto tempo você está fazendo para você sempre ter o mesmo padrão. Na mesma potência, no mesmo tempo, a mesma quantidade, você vai ter um padrão de textura, ok? Então, ó, iniciei agora, vou colocar um cronômetro para a gente descobrir quanto tempo essas 2 receitas vão levar para chegar no ponto de recheio e depois quanto tempo elas vão levar para chegar no ponto de enrolar. Pessoal, estamos chegando agora, ó, em 10 minutos, acabamos de chegar em 10 minutos e eu vou mostrar aqui rapidinho, vou desligar para poder mostrar o ponto para vocês aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, quando eu pego, viro,
E ele vai caindo, ó, em bloquinhos, tá vendo? Bloquinhos moles. Ó, deixa eu ligar de novo para não queimar. Ó, ele vai caindo em bloquinhos moles. Aqui a gente já tá no nosso ponto de recheio, tá? Ó, vou pegar novamente aqui. Ó, olha só, ó. Eu viro, ele vai caindo em bloquinhos moles, tá vendo? Ele vai caindo em pedaços. Ele não tá líquido, ele não cai de uma vez só, ó. Ele vai caindo, ó. E no finalzinho ele vai se dividindo em pedaços. Aqui a gente já pode parar. 10 minutos levou, tá? Pra gente atingir esse ponto aqui de recheio. Então esse é o ponto de recheio, ok? Eu vou tirar um pouquinho dessa quantidade que tá aí, vou parar aqui e vou reservar para vocês verem esse ponto. A gente vai continuar mexendo para alcançar o ponto de enrolar, tá? Olha aqui, galera. Ó, tirei um pouquinho do nosso brigadeiro. Ó como é que ele forma, tá vendo? Um montinho ali, ó. No ponto de recheio, para vocês compararem com o brigadeiro que ficou ali. Ainda estava na potência 7. Depois que eu retirei, e agora a gente quer chegar no ponto de enrolar, eu aumentei para a potência 8. Olha, pessoal, estamos chegando aqui, ó, em 20 minutos. E agora a gente está chegando aqui no nosso ponto de enrolar. Vou mostrar para vocês, vou parar aqui, vou desligar o primeiro fogão, tá? Epa, vou desligar primeiro o fogão. E agora eu paro a panela aqui. Deixa eu girar mais um pouquinho ele, pera aí. Aqui. Olha como a gente sabe que está no ponto. Olha a diferença. Eu viro, ó. Ele cai em blocos maiores, tá? Ó. E mais lento. Viro, ó. Ele vai caindo em blocos maiores. Pego, viro, ó. Tá? Vou pegar novamente, ó. Viro. E olha como ele cai mais lento. Ele não cai primeiro um fio e depois os bloquinhos pequenos, como no ponto de recheio. Ele cai blocos maiores, tá? Ó. Esses gruminhos que parecem estar, a gente consegue dissolver eles depois, tá? Isso daí é do creme de leite, ó. Pego uma boa quantidade, viro. E olha como ele vai caindo em blocos maiores. E ele vai formando montinhos aqui no interior da panela. Gente, um take bem de perto para vocês conseguirem identificar, ó. Ele vai caindo, ó, em montinhos, tá vendo? Que não se misturam, tá? Então esse é o ponto de enrolar sem ficar puxa-puxa e cremoso aqui na nossa panela, tá? Ó. Ok? Ó, agora a gente retira as travas. E a maravilha do plástico filme é que a nossa panela não vai estar suja agora. É só retirar o plástico, a gente não vai ter o trabalho de limpar o nosso motor, tá? Só aqui a nossa espátula. Aí eu inclino assim um pouquinho a espátula, ó, e vou raspando com uma outra espátula de silicone esse excesso pra dentro aqui da nossa panela, tá? Ó, pra aproveitar bem todo o nosso brigadeiro, que tá bem bonito e bem cremosão aqui. Vocês vão ver, vocês viram, gente, o ponto não é difícil. O segredo tá na velocidade da panela e a potência do fogo, tá? Ok? Então eu tiro bem aqui o excesso de recheio. E agora eu vou desatarrachar aqui, ó, a nossa espátula. Tirei aqui o primeiro pininho. Cuidado que vai estar quente, tá, gente? Ó. Tiro o segundo. Com a ajuda aqui, vou pegar um Perfex para poder me ajudar, porque vai estar um pouquinho quente. Tiro o segundo. Pronto, agora a gente vai lavar, botar para lavar a nossa espátula. Deixar de lado o nosso motor, que agora é só tirar o plástico filme. Ó, olha que maravilha de trabalho, gente. Ó, é um funcionário que ainda não dá trabalho pra gente. Ó. Retira aqui o plástico filme. Ó. O nosso motor tá zero bala, brilhando novinho, sem nenhuma gotícula de brigadeiro, tá? Agora vocês vão ver aqui a gente colocando esse brigadeiro num potinho pra vocês verem a textura dele. Olha, pessoal, lembrando que a gente retirou uma quantidade também, né? Com um ponto de recheio para poder mostrar pra vocês. Olha o fundo aqui da nossa panela. Ó como é que tem nada grudado as laterais, ó, perfeito, tá? Aqui no meio acaba ficando um pouquinho da rotação do motor, que é exatamente o eixo aqui que faz
que faz a espátula girar em toda a lateral da panela. Então o meio aqui é onde fica o eixo do motor que faz a espátula girar, tá? Então, ó, aqui a gente já tá com o fogo desligado, o fogão às vezes liga só para poder refrigerar a temperatura. É bom assim que ficou pronto, tira a panela do fogão, porque senão ele continua esquentando, tá? Ainda fica um pouquinho de calor residual. Então, olha só, toda a lateral da panela, gente, todo o fundo lisinho, nada grudado, tá? Só aqui, como eu falei, que aqui é a rotação bem no eixo, mas todo o restante, olha que coisa linda, tá? Nada grudado, brigadeiro cremoso, brigadeiro brilhoso, tá? Ó, lisinho, ok? Se você perceber que ficou alguma pelotinha, às vezes acaba acontecendo por conta do creme de leite, se amassando com uma espátula de silicone também, você tem um bom resultado, ó. Textura perfeita. Agora a gente vai colocar num recipiente para esfriar e a gente conseguir enrolar os nossos brigadeiros. Uma técnica para poder virar. A Saro também tem um fogareiro que você já vira diretamente em algum recipiente o seu recheio. Ele é perfeito, ótimo. Se você não conhece, entra no nosso site para poder conhecer, consulta o nosso catálogo, que é uma mão na roda também, é maravilhoso. Já vira diretamente. Agora, se você não tem ele, você pode fazer essa técnica aqui, ó. Pegar uma forma alta ou alguma bacia alta, tá? Apoiar a panela aqui, ok? E, ó, virar o seu recheio, coloca bem aqui pertinho, ó. E você tem esse apoio aqui, ó, para poder colocar nosso brigadeiro ou nosso recheio sem precisar da ajuda de alguém, tá? Apoiando aqui na forma, ó. E olha a cremosidade desse brigadeiro, gente. Muito bonito. Ele tá super cremoso, não ficou puxa-puxa, como muita gente tem dificuldade de fazer, tá? O balanceamento da receita também faz muita diferença, tá? Ter uma receita que tenha bastante gordura na composição ajuda, ok? Todos esses fatores influenciam. Quantidade de gordura na receita, tempo de cozimento, temperatura da chama, né? Velocidade da panela. Tudo isso influencia. Então olha a diferença de como ficou o nosso ponto de recheio e olha a diferença de como ficou o nosso ponto de enrolar. Tá vendo que ele cria muito mais montinhos em cima? O ponto de recheio ele se dissolve, ele desce. Esse daqui, ó, ele fica mais marcado, então você consegue perceber nitidamente a diferença entre os dois, tá? A gente vai deixar esfriar. O ideal é que ele resfrie por no mínimo 4 horas na geladeira para a gente chegar na textura ideal. E é o que a gente vai fazer para mostrar o ponto certo, perfeito, com o descanso correto de 4 horas. E aí vocês vão ver o ponto do recheio, né, do brigadeiro, e vão ver o ponto de enrolar, que também a gente vai enrolar alguns brigadeiros para vocês verem também a técnica, peso padrão, enfim. Vocês vão descobrir mais algumas coisas aí sobre o brigadeiro. Olha o resultado agora, depois de descansar por 4 horas aqui na geladeira, tá? Esse bowl preto aqui é o nosso recheio. E esse daqui transparente maior é o nosso ponto de brigadeiro, tá? Então vou fazer o teste com a colher aqui para vocês verem, ó, a cremosidade do recheio. Ok? Vou deixar aqui. E agora a diferença da textura, mas também cremosidade do brigadeiro de enrolar. Ó. Conseguem perceber a diferença? Eu consigo perceber de cara essa diferença, tá? Ó. Olha aqui, ó. Agora eu vou fazer aqui, ó, vou trabalhar um pouquinho aqui, ó, para vocês verem a cremosidade. Com esse daqui, olha como ele já é mais firme para trabalhar. Tá vendo? Ó. Viu? Então agora, esse daqui a gente vai utilizar para poder rechear bolos no pote, para sobremesas, né? Copo da felicidade, enfim. Ele é utilizado como um recheio. Então aqui a gente já tem uma receita de recheio com uma única receita, duas finalidades diferentes. Aqui a gente vai enrolar ele, tá? A gente vai fazer algumas bolinhas de brigadeiro aqui. A gente vai falar um pouquinho mais sobre brigadeiro. Eu gosto muito de utilizar o granulado de chocolate mesmo. Esse daqui não é um granulado, um confeito, tá? Com açúcar. Ele é feito do próprio chocolate, então é um granulado mais nobre. A marca que eu estou utilizando aqui é a Melkin, tá? Da Harold, ó, essa daqui. Mas isso fica a seu critério, tá bom?
E o padrão de forminha eu vou mostrar para vocês aqui agora. As forminhas padrão para um brigadeiro de 20 gramas, que é o peso padrão para um brigadeiro gourmet, que é comercializado na faixa de 5 a 8 reais em média, é essa daqui, ó, forminha número 5, tá? Claro que você pode fazer uma forminha número 6, quanto maior o número, tá? Menor o tamanho. Então, uma forminha número 6, a gente vai ter um brigadeiro ali de 15 gramas, tá? Você pode fazer aí em torno de 18 gramas de massa, calculando mais 2 gramas aproximadas aqui de granulado, vai chegar nas 20 gramas para a gente utilizar a forminha número 5, tá? Agora, se você quiser fazer um tamanho menor, não tem problema, estou te passando só um tamanho padrão, tá? E uma numeração de forminha padrão também. A maioria das pessoas sempre tira a forminha por dentro, e isso acaba às vezes amassando a forminha e deformando ela, tá? Então uma dica é você retirar a forminha pelo lado de fora, você puxa aqui para dentro, fica muito mais fácil de soltar. Olha como é que ela solta com facilidade, gente. E normalmente a gente sempre retira a forminha pelo lado de dentro, né? Então, ó, pelo lado de fora ela sai com muito mais facilidade e sem deformar aí a nossa forminha, tá? Então, essa é a primeira dica aí para ter um brigadeiro gourmet perfeito, tá? A forminha para o cliente, claro que ele vai escolher a cor de acordo com o tema da festa. Porém, se não tiver um tema, a cor padrão que a gente utiliza para brigadeiros gourmet é sempre a cor marrom, tá? Tanto essa quanto a forminha de pétala, que é essa forminha aqui que a gente fecha ela e faz uma caixinha. Essa forminha aqui é multiuso, também é bem bacana. Ela já dá já um formato diferente, né? E também já embeleza mais ainda o nosso brigadeiro, ok? Então a gente tem esses dois formatos aqui de forminha, que também vai caber muito bem aqui um brigadeiro de 20 gramas, ok? Então, vocês já sabem agora um pouco mais sobre forminha, sobre granulado. Você também pode utilizar aquele vermicelli, que é aquele fininho, sabe? Aquele de bastãozinho, o mais tradicional. Isso daí vai da sua preferência, mas um brigadeiro gourmet sempre pede, como eu falei, ingredientes selecionados e de maior qualidade, como por exemplo esse granulado aqui, ok? Então agora a gente vai enrolar, você já sabe mais sobre a forminha, para poder formatar o nosso brigadeiro. E importante, gente, existem placas porcionadoras também, que assim que o brigadeiro sair, você pode tirar da panela mexedora da Saro diretamente para uma placa porcionadora. Então tem placas que já porcionam com 18 gramas, com 15 gramas, com 20 gramas, vai da sua preferência, ok? Aqui eu não estou utilizando placa porcionadora, porque nem todo mundo tem, então a gente vai porcionar eles na mão utilizando uma balança, mas você pode porcionar do método que você preferir. Então aqui eu tenho no nosso granulado a massa do brigadeiro, uma balança, que pode ser essa que você encontra em casa de utilidades mesmo. Essa balança é uma balança baratinha, você compra no Mercado Livre também, enfim, você acha ela por aproximadamente uns 20 reais. E eu já coloquei aqui desmoldante em cima da minha balança para não grudar a massa do brigadeiro, tá? Você pode colocar um plástico filme para não sujar, o que você preferir. E ela tem que estar bem higienizada também, ok? Agora, para enrolar o nosso brigadeiro, a gente não precisa passar manteiga na mão nem nada. Você pode optar por utilizar uma luva de vinil, tá? Uma luva vinílica aí, para não grudar o brigadeiro na sua mão, ou então utilizar um pouquinho de água. Ó, você passa um pouquinho de água na mão, que não vai grudar e também não vai alterar o gosto do brigadeiro, nem nada do tipo, ok? A gente vai pegar aqui uma quantidade no brigadeiro, colocar aqui para poder ver. Deu 17 gramas, então é aproximadamente o que eu preciso, tá? Para um brigadeiro de 20, que é entre 17 e 18 gramas mais 2 gramas de granulado, fica perfeito. Então eu pego aqui meu brigadeiro, vou boleá-lo. E aqui, gente, ele não tá gelado não, tá? Porque já ficou um tempinho fora da geladeira. Então, ó, ele tá mais cremoso. Coloco aqui. A gente vai ter um brigadeiro aí cremoso, não é aquele brigadeiro duro, sabe? Ó, 18 gramas, certinho, ó. Pesou 20, eu posso até tirar um pouquinho, tá? Ficar 19 aqui não tem problema. Pra gente enrolar. Boleando aqui na palma da mão. Fazendo movimentos leves, tá? Ó, coloco pra cá. Se eu precisar eu molho mais um pouquinho a mão. A gente vai bolear mais um, tá? O ideal é você bolear ele gelado, ok? Você boleando ele gelado, você tem um resultado melhor, mais facilidade, tá? Porque vai ficando em temperatura ambiente, ele vai ficando mais cremoso, tá? Então, ó, boleei aqui, coloco no nosso granulado. Agora, ó, eu enrolo, passo no granulado, tá? Você pode colocar num recipiente maior, uma vasilha, num pote quadrado, para você conseguir fazer isso.
grudar um pouquinho aqui, você tira, para que isso não aconteça, né? Para facilitar aí. E depois de você passar no granulado, é importante você bolear ele novamente, para ele pegar o formato redondinho, tá? Isso já com a mão seca, ok? Então, ó, olha como ele vai encaixar perfeitamente aqui na nossa forminha. Não fica aquele brigadeiro barrigudinho, sabe? Ó, olha que perfeição. Não fica mole, não fica barrigudo, não fica firme demais, não ficou chiclete. Ó, ele fica com esse formato perfeito de um brigadeiro gourmet mesmo. Então, ó, pego, boleio novamente para esses granulados entrarem um pouquinho e pegarem mais o formato do nosso brigadeiro. Coloco na forminha e olha só que brigadeiro perfeito, cremoso. Lembrando que aqui ele já está até em temperatura ambiente. Que antes de gravar eu deixei ele um pouquinho fora da geladeira, tá? Que não é o ideal. O ideal é que você retire da geladeira e já boleie ele, ok? Ó. Olha que brigadeiros perfeitos. Olha que coisa linda, gente, esses brigadeiros gourmet. Eu vou morder um deles aqui para poder mostrar para vocês. Olha a perfeição desses brigadeiros. Eu não canso de repetir isso porque eles estão muito perfeitos, gente. E super cremosos. Então, assim, você consegue produzir muito. Ó, vou tirar da forminha aqui pra você ver. Ó, olha só. Vou dar uma mordida pra você ver a cremosidade dele. Gente, olha como ele não ficou puxa-puxa, tá vendo? Então, pessoal, assim a gente está encerrando a nossa aula de brigadeiros e esse brigadeiro ficou perfeito. Você já ouviu essa fala, né? Então, detalhe importante, para a gente fazer o branco, a gente vai fazer da mesma forma, gente, o brigadeiro de chocolate branco. Você vai acrescentar o chocolate branco no lugar do chocolate meio amargo ou ao leite. A base é a mesma, o tempo é o mesmo de cozimento, tá? Não vai fazer diferença. A única diferença é que você vai poder saborizar com outras coisas. Depois de pronto, você pode acrescentar pastas saborizantes, o que você quiser, o que você achar interessante saborizar, com coco, pode colocar amendoim. Então, essa é a base. As receitas com as variações vão estar na nossa apostila, nosso material de apoio. E assim a gente encerra a nossa aula de brigadeiros. Até a próxima!